Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Jonathan e nós estamos com mais um Parabolando. E o tema de hoje é Daniel na Cova dos Leões, né? E como que a gente começa nessa história? A gente começa nessa história com o nosso rei, né? Nosso rei Dário. E esse rei era um rei muito bom, tinha muita prosperidade, ele tinha um reino gigantesco, né? E ele, com esse reino gigantesco, ele não podia cuidar sozinho. Então o que que ele fez? Ele chamou outras pessoas para poder governar junto com ele esse reino. Então, temos um governante aqui, outro governante, mais um governante, e a gente tem um aqui especial. Esse aqui é Daniel, né? Ele também foi um governante, só que o diferencial dele é porque ele amava a Deus, ele obedecia a Deus. E ele era mais inteligente que todos os outros governantes. Ele era mais sábio, porque era Deus que dava a sabedoria para ele, enquanto os outros tinham sabedoria da terra, né, de sabedoria de conhecimento terreno, ele tinha sabedoria de conhecimento terreno e também sabedoria divina. E ele, por ter essa sabedoria, ficava mais próximo do rei, porque o rei gostava dele, gostava da sabedoria dele. E os outros governantes começaram a ficar com inveja, né, porque via que o rei só conversava com ele. Tudo que o rei precisava, conversava com Daniel. E os outros governantes começaram a ficar com inveja. Então, eles tiveram um plano, né? Estavam pensando num plano para poder derrubar Daniel. Só que eles não sabiam o que fazer, porque Daniel era uma pessoa muito boa. Em tudo que ele fazia, ele era muito bom. Até que eles tiveram uma ideia. Eles pegaram um dia que Daniel não estava perto do rei, tal, e chegaram perto do rei, né? Os outros governantes, os outros governadores. Então chegou aqui perto do rei e falou e conversaram com o rei. Falou: rei, a gente tem um decreto aqui, né? Nós temos um decreto aqui e a gente quer que você assine esse decreto, né? O nosso decreto está escrito aqui que em 30 dias ninguém poderá buscar outra pessoa se não for o Senhor, né? Se não for o Senhor nosso rei. Então, nesse decreto, as pessoas só poderiam orar para o rei Dário, só poderiam pedir conhecimento para o rei Dário. Se a pessoa tentasse conversar com um deus delas, no decreto estava escrito que ela seria jogada na cova dos leões. Então o rei Dário, sem entender, ele pegou aquele papel, olhou, tá bom, eu assino, não tem problema. Então ele foi, pegou lá a caneta real dele e assinou o decreto. Só que quando o rei assina, ninguém pode cancelar essa assinatura do rei, né? Nem o próprio rei. Isso foi para poder pegar Daniel, porque eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia, né? Ele orava de dia, de tarde e de noite. Então, o que que eles fizeram? Eles pegaram um dia que Daniel estava distraído orando, foram escondidinho até a casa de Daniel, perto ali, e estavam olhando Daniel pela janela, porque Daniel, na casa dele, ele tinha uma janela muito grande que dava na direção de Jerusalém, que era onde ele morava antigamente, né? Então ele estava ali orando ao seu Deus, enquanto os outros governadores estavam lá só observando ele. Aí quando viram que ele estava orando, voltaram para o rei e contaram a notícia, né? Rei, você não sabe. Daniel, o seu governador querido, está orando a outro Deus sem ser você. Dário, olhando essa situação, ficou muito triste, porque ele sabia que ele não podia fazer nada, porque ele assinou o decreto ali e ele sabia que depois que é assinado, ele não pode voltar a palavra dele. Então ele falou: infelizmente, vocês vão ter que pegar e jogar Daniel na cova dos leões. Então foi, chamou Daniel na presença dele e pedindo desculpa para Daniel, ele contou toda a história que aconteceu e foi: infelizmente você vai ter que ser jogado na cova dos leões, né? Aí que aconteceu? Lá estava a cova dos leões e eles pegaram Daniel, né? Pegaram Daniel aqui
e foram até a cova dos leões. E o que eles fizeram? Jogaram Daniel lá dentro, para deixar os leões comerem ele. Mas só que Deus é muito bom. Deus não deixou que os leões comessem Daniel. Deus fez com que os leões entrassem em jejum. Assim, Daniel ficou lá dentro da cova, orando a Deus, né, pedindo ajuda, enquanto os leões só apenas observavam Daniel, parecendo gato mansos, né, gatinhos lá. Então ele passava a mão na cabeça do leão e eles pareciam gatos. No outro dia, né, logo de manhã, Dário foi até o lugar onde Daniel foi jogado. E lá de cima, ele gritou: Daniel, Daniel, você ainda está vivo? Mas muito triste porque ele tá achando que Daniel tinha morrido. Até que ele ouviu uma voz lá do fundo: Olá, rei, eu tô aqui. Os leões não me comeram porque o Senhor fechou a boca deles. Aí Dário ficou muito feliz porque ele sabia que o Deus de Daniel era muito poderoso, né? Que fez até os leões não comerem Daniel, fizeram os leões entrar em jejum. Então ele pediu para Daniel sair da cova. Daniel foi, saiu da cova. E sabe o que o rei fez? O rei falou: Agora vocês, governadores, vocês que vão ser jogados na cova dos leões. Aí eles foram, pegaram eles, jogaram lá dentro da cova. E quando soltaram eles, o leão foi e devorou eles antes deles chegarem no fim da cova, né? Porque Deus tinha aberto o apetite, a fome dos leões. E assim Daniel, né, continuou a sua vida, seguindo a Deus, né? E Dário viu que o Deus de Daniel é poderoso, então ele deixou um decreto que as pessoas poderiam orar ao Deus de Daniel, porque ele sabia que o Deus de Daniel era o único Deus. E essa foi a nossa história. Espero que você tenha gostado e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.